Nós trazemos aí um abraço do movimento todo. Vocês fazem parte de um movimento de 500 mil de líderes de jovens. Não é uma maravilha? Em 100 países, 100 países. O Global Kingdom está, todo mundo. Hoje terminou o congresso na Ruanda, lá onde o vento faz a curva, no oriente da África, de 9 países, 3.000 jovens estavam lá, entusiasmados por Cristo. Daqui a 2 semanas começa na Guatemala. É um movimento mundial de jovens em busca de uma vida de santidade, uma vida de discipulado, uma vida missionária. Esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui. E esses dias atrás eu ouvi e li um relatório, um artigo da jornal New York Times. E o jornal dizia assim: o pastor bem-sucedido cristão daqui a 20 anos vai ser aquele que se especializa em fazer enterro. Meu Deus, aquilo me chocou. Eu falei, como? Fazer enterro? Porque eles dizem que a média de idade hoje dos cristãos no mundo está chegando a 62 anos. Nas igrejas mais históricas, nas igrejas mais carismáticas, mais novas, está chegando a 52. Simplesmente por uma realidade que nós vamos morrer. Em 25 anos, metade do cristianismo bateu a bota. Você já imaginou que situação? Quando comparado com a realidade budista, por exemplo, 32 anos é a idade de um budista no mundo, média. Ou a realidade muçulmana, 25 anos é a idade de um muçulmano no mundo. Porque lá, você sabe, ele se multiplica igual a rato. Filho demais. Osama Bin Laden era o irmão número 53. É gente que pode ter 4 ao mesmo tempo, multiplica fácil. Mas de qualquer maneira é um grande desafio. A única maneira desse quadro ser revertido é com os jovens. É através do discipulado. 7% dos cristãos no mundo estão discipulando. Só, segundo a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, a esperança da nossa fé repousa em Deus, mas o vigor da nossa fé repousa em você que está aqui nesta noite, nesta tarde. Repousa nos jovens. A Bíblia diz assim: os jovens terão visão e os anciãos terão sonho. Porque o que é que sobra para um idoso? É só sonhar. Sonha do céu, rua de ouro, né? É o que sobra. A vida está passando. Vocês sempre pensam que o jovem tem essa mentalidade, é sempre um ano mais de vida. O idoso, eu tenho um ano a menos, foi um ano a menos que eu tenho de vida. É a vida. A única maneira da visão do idoso se realizar é através dos jovens. Quando nós começamos o Global Kingdom, esse movimento todo ao redor do mundo, 10 anos atrás, era isso que estava no nosso coração. Era mexer com os pastores sínios, e hoje está em 100 países, e através das igrejas desses pastores sínios, que são os pastores de vocês, trabalhar com a moçada, com a liderança de jovens. Porque eu não vou estar mais aqui, mas vocês estão, na mão de vocês. Então, eu fiz um estudo da história dos avivamentos, e não tem um avivamento na história da igreja que começou no asilo de velho. Todos eles, agora não tem nenhum deles que não teve a oração dos companheiros do asilo, entendeu? O balanço tem que ter, porque a experiência pode não estar com a moçada, mas o entusiasmo e o vigor está. Repousa em vocês, vocês têm sido comissionados para continuar a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu então fiz o estudo da história dos avivamentos, e olha que interessante, o primeiro avivamento da história da igreja é o próprio cristianismo. Começou com um grupo de jovens. Jesus, como rabino, tinha 30 anos, era chamado de rabino, significava que ele não podia ter nenhum discípulo mais velho do que ele. Todos os apóstolos tinham que ser mais novos do que ele. Dizem que André tinha 19 anos.
Alguém pintou o quadro da Santa Ceia e colocou todo mundo de barba branca lá. Deve ter sido um frustrado da vida. Não tem um quadro mais distante da realidade. Os que viraram o mundo era tudo jovem. Tudo jovem. Foi sempre assim. Quando São Patrício, na história da igreja, foi sequestrado na costa da Inglaterra e levado para a Irlanda como escravo, com criança, 6 anos de idade, ele ficou 10 anos na Irlanda, escravo, conseguiu fugir, voltou para casa na Inglaterra. O pai dele era um diácono da igreja, e uns 2 ou 3 dias depois, ele teve uma visão espiritual, 16 anos de idade. A visão espiritual dele foi uns anjos que pareciam muito com os irlandeses, dizendo: jovem, venha nos ajudar, venha nos libertar. E ele então aceitou o desafio, entendeu como sendo um desafio missionário, e ele foi para a Irlanda, 16 anos de idade. E a primeira coisa que aconteceu que ele chegou na Irlanda foi confrontar o Randolph do Senhor dos Anéis, o velho. Porque lá os druidas são irlandeses, aqueles anciãos. Ele foi para a montanha e ele desafiou, um homem de 16 anos de idade, desafiou o druida para um confronto de poderes. Se seu Deus é Deus, que ele faça assim. Se meu Deus é Deus, ele vai fazer assim. E Deus o honrou. E a Irlanda inteira se tornou um país cristão, pai espiritual e mãe espiritual de todos os outros praticamente da Europa, porque os missionários saíram de lá para a Europa inteira. Um jovem de 16 anos. São Francisco de Assis, quando tinha 20 anos, a caminho de uma batalha, porque as cidades eram cidades, reinos, ele teve uma visão espiritual e Jesus apareceu para ele e disse: eu quero você no meu exército, não mais matando outros. Ele voltou para a sua cidade, seu pai muito rico, um advogado, e falou: pai, eu não vou mais no exército, eu agora vou ser do exército de Jesus. O pai falou: você está louco, você vai ser um advogado, você vai honrar a tradição da família. Ele falou: não vou. O pai falou: eu deserdo você. Ele tirou a roupa, naquele tempo não usava cueca, saiu nu pela rua. E junto com ele, 6 outros loucos tiraram a roupa e saiu um bando de 7 nus pela rua. E formaram a primeira célula franciscana, que transformou o mundo daquela época. Não é uma história interessante? Mudou o panorama do mundo. Não demorou 30 anos, ele estava no Egito pregando o evangelho para o sultão muçulmano. O nuzão, pregando o evangelho para o sultão muçulmano. História dos avivamentos é uma coisa fenomenal. Quando João Calvino recebeu a visão de Deus, 23 anos de idade, ele já estava escrevendo as Institutas da religião cristã, um livro para candidato a batismo com 700 páginas, que até hoje é um compêndio de teologia. Lutero, com 24 anos, era professor, não só ele propagou a reforma, mas ele era professor de teologia em Wittenberg. Os da Assembleia de Deus estão aqui. Daniel Berg veio para o Brasil com 26 anos de idade, chegou no Pará com roupa de frio no Pará, de pelo, que veio de Chicago no inverno. Todo mundo dando risada. Está a Assembleia de Deus, essa potência que é, com jovens. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, tende vencido o maligno. Nós temos então uma pergunta nesse congresso, porque esse congresso não pode terminar sem um desafio a cada um de nós, e ele já tem que começar desta maneira, porque não é um congresso para jovens, é um congresso para líderes de jovens. Você que está aqui, você é um líder, você tem nas suas mãos o privilégio de fomentar e formatar vidas para continuarem a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. O grande pergunta que a gente faz é se nós temos essa paixão, porque eu viajo 52 países por ano a serviço do Global Kingdom, enquanto esse povo por aí afora, e a gente vê que está acontecendo algo novo, mocidade apaixonada por Jesus Cristo, mas o perigo é a gente apaixonar pelas coisas de Cristo e não por Cristo. Quando o avivamento acontece, o relacionamento com Jesus tem que ser de face a face e não ombro a ombro.
A maioria das coisas que acontecem na nossa vida em relação a Cristo é relacionamento ombro a ombro, é parceria. A gente fala da célula de Cristo, a gente fala da palavra de Cristo, a gente fala da igreja de Cristo, a gente fala da obra de Cristo, a gente fala do dízimo de Cristo, a gente fala muita coisa que é importante, parceria. Mas o avivamento, o fogo que tem que brotar dentro da gente, só desperta quando o relacionamento é face a face. É Jesus o seu amigo? Isso faz toda a diferença. A paixão por Cristo, pela obra de Cristo, a paixão apostólica de viver e morrer para a glória de Deus, só acontece quando a gente deixa de ser apenas parceiro de Jesus e a gente passa a ser amigo de Jesus. O pastor de uma das maiores igrejas missionárias do mundo, a People's Church em Toronto, Canadá, falou para mim o seguinte, que ele estava a ponto de abandonar o ministério, e a igreja dele pagando o salário de 400 missionários, é uma das igrejas mais missionárias do mundo, e a esposa chegou para ele e fez essa pergunta: querido, eu estou notando que você está muito abatido, está triste, parece que você perdeu o entusiasmo. Querido, você ama Jesus? É Jesus o seu amigo? É aí que tudo começa, porque envolvimento na vida da igreja, como todos aqui estamos, é uma bênção, mas corremos o perigo de preocuparmos com a produção, só com a produção, que é tão importante, e esquecermos da devoção. Tudo começa de dentro para fora. Cristo quer ser formatado em nós, para que formate outros através de nós. É assim que a coisa... É Jesus o seu amigo? É Jesus o seu amigo? O relacionamento é face a face, o tempo com Ele, você e Ele, sem pensar tanto em outras coisas, porque as outras acontecem como consequência. Tudo começa por aí. Segundo, a paixão apostólica tem que ser o resultado deste relacionamento com Cristo. A minha pergunta nesses minutos que a gente tem é: você está apaixonado por Jesus? E eu pedi para pôr um slide aí, para a gente ler junto o que é a paixão apostólica. Põe o slide, por favor. Vamos ler todos juntos o que é a paixão apostólica. Leamos. A paixão... Meu irmão, minha irmã, você tem essa paixão? Você consegue sonhar? De repente você se encontra assim, quase que levitando, num sonho de ver a glória de Jesus espalhada por toda a terra. Quer vivendo ou quer morrendo? Quer vivendo ou quer morrendo? Olha, um amigo meu gastou 10 milhões de dólares lá em Atlanta, 10 milhões, para construir a Disneylândia na igreja dele. O departamento de jovens e crianças da igreja dele é Disneylândia. Eu fiquei impressionado, eu fiquei abobalhado quando ele foi me mostrar. Um mês lotado de jovens, no outro mês não foi ninguém, mas está vazio, perdeu dinheiro, porque ele estava debaixo da impressão de que conseguiria manter e reter a fidelidade da moçada da igreja dele nas atrações da Disneylândia dentro da igreja dele, só que ele não tem o dinheiro para upgrade todos os dias praticamente, e um mês depois é coisa velha, nada muda, você já sabe o que tem em cada lugar. E ele esqueceu uma coisa, que nós não estamos atrás de reter a lealdade do jovem baseado em entretenimento. Nós estamos interessados em jovens que sejam leais, baseados na paixão apostólica. Não existe chamada mais nobre do que negar a você mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus Cristo. Quer vivendo ou quer morrendo. O jovem não aceita nada menos do que o desafio radical. Eu estou pronto a viver e a morrer. Eu estava lá no meio do campo de refugiado, lá no Vale de Beca. Veio uma mocinha de 17 anos de idade. A família dela inteirinha fugiu da Síria, a mãe dela era professora de Islã, se converteram lá no Vale de Beca. A mãe dela hoje, aí a família, ela com 17 anos, as duas irmãzinhas,
A mãe e o pai receberam uma carta, a carta da família do outro lado, na Síria, dizendo assim: soubemos que vocês abandonaram o Islã e viraram cristãos. Estamos avisando a vocês, estamos indo aí para lhe matar. O pai respondeu atrás do papel: vocês estão vindo para me matar? Nos matar? Então, deixe-me dizer uma coisa, já morremos com Cristo. E o cara dizia na carta lá: e vamos matar vocês crucificados. Ele falou, ele pôs na carta: crucificados não merecemos esta honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Vivendo ou morrendo somos Jesus. Esta moça, 17 anos, me levou para um galinheiro, lá no meio dos refugiados. E no galinheiro, um cara ganhou dinheiro, transformando o galinheiro cheio de pulga em 50 quartos, para 50 famílias, todas muçulmanas, refugiadas, sírias. Lá na fronteira, 14 quilômetros da fronteira com a Síria, no Líbano. De repente ela chegou, e eu cheguei com ela, temeroso, porque o povo tudo de cara mal encarado na região, mas naquele galinheiro, ela começou a cantar cânticos cristãos. As crianças foram abrindo a porta, todas elas vinham cantando as mesmas músicas. Atrás dela vieram as mães cantando. De repente os pais, os homens que não têm trabalho, saíram. Tivemos um coral de quase 200 vozes cantando as músicas, que uma garota de 17 anos disse: quer morrendo ou quer vivendo, eu sou de Jesus. Nós não temos mais tempo para brincar, irmãos e irmãs. Esse movimento tem que contagiar o mundo. Nós temos que alcançar o mundo nesta geração. Temos que alcançar. Quando o navio Irish Princess, uma semana depois do Titanic, afundou, ninguém fala dele, só se fala do Titanic. Mas o Titanic levou 3 horas para afundar. O Irish Princess, na mesma coisa em Nova Escócia, no Canadá, na costa do Canadá, levou 15 minutos. Havia lá 134 jovens da Associação Cristã de Moços, cristãos do Canadá, que estavam saindo para ir para a Inglaterra para uma convenção da Associação Cristã de Moços. Não deu tempo para pegar colete salva-vida, mas os jovens conseguiram. E de repente os 134 jovens, que todos tinham conseguido colete salva-vida, começaram a dar colete salva-vidas para os outros que estavam morrendo, para não morrer afogados, e eles morrendo afogados na água fria. E aí, quando recolheram todos, chegou a guarda costeira, recolheu todos, uma mulher disse: deixa eu dar meu testemunho. Eu estava me afogando, uma garota, devia ter uns 18, 19 anos, se aproximou de mim, tirou o colete salva-vida dela e disse: é para você. E eu disse: não posso aceitar, você é jovem, você vai morrer se eu entregar. Ela falou: onde eu vou estar hoje é melhor do que onde você vai estar. E ela entregou a vida a Jesus, dando a vida por aquela mulher. Quer vivendo ou quer morrendo, somos de Jesus. Na universidade que eu trabalho e dirijo em Nova York, o pessoal da faculdade de medicina, um casal foi para Vietnã, em 1972. Numa noite, 7 dos nossos alunos foram massacrados, incluindo aqueles 2 médicos, esposa e esposa, canadenses, que eram ex-alunos nossos, massacrados pelo Khmer Rouge. Demorou 4 anos, só haviam 100 e poucos crentes no Vietnã evangélicos, naquela época, logo após o regime comunista. O filho dela e a esposa, alunos da nossa escola, o filho daquele casal, voltou lá já formados para ser médicos no lugar do pai. E encontraram um líder da vila, nas montanhas na fronteira Camboja-Vietnã. E eu me encontrei com ele, com esse líder. Ele veio na nossa formatura 2 anos atrás. E ele perguntou para aqueles jovens: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão morrer, seus pais já deram a vida aqui. Eles falaram: se vocês valem tanto a pena e são tão preciosos para Jesus e para os meus pais, como é que nós podíamos deixar de estar aqui? Aquela igreja de 130 crentes, agora em março celebrou o batismo do crente número 1.200.000 no Vietnã. Irmãos e irmãs, nós não temos tempo para brincadeira, nós não temos tempo para outra coisa, nós temos que andar face a face com Jesus Cristo. Terminando, quando Hudson Taylor,
grande missionário na China, com 22 anos de idade, chamou a sua noiva para casar e ir com ele para a China. Sabe como é que ele convidou a sua noiva para casar? Bem, você quer morrer comigo na China? Foi o convite de casamento. Porque a obra cristã não tem volta, gente. Se a gente não negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto. Não produz fruto. O Brasil pode ser impactado e o mundo ser impactado com o que nós estamos vendo aqui. É você, amigo de Cristo, suficiente para dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. É você, amigo de Cristo, o suficiente para dizer: quer morrendo ou quer vivendo, estamos juntos, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.